Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã, nessa tarde de sábado. Eu sou o pastor Esaú Neves e quero fazer um comentário sobre a honra de ser um homem ou uma mulher de Deus. É um tempo em que tem que haver a manifestação dos cristãos genuínos, daqueles que nasceram de novo. É tempo em que se deve, no mínimo, nós fugirmos do liberalismo e da falta da disciplina que acontece no meio do povo de Deus, e situações que eu também já fui atingido e quase destruí a minha vida, o meu ministério, se eu tivesse seguido aquele padrão que parecia estar normal. Então, quando nós falamos do Evangelho de Cristo, nós estamos falando de um Evangelho transformador. É necessário para entender a honra de ser homem de Deus ou mulher de Deus, que Deus, depois de criar todo esse universo, fez o homem a coroa da sua criação, coroou a sua cabeça com a criação, quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí Deus, quando viu o homem só, coroou o homem. Quando, de repente, ele vai lá e faz a mulher como coroa da cabeça do homem. Não para o homem se envaidecer, mas olha bem como Deus trata a mulher. Ele vai lá e faz a mulher para ser a coroa da cabeça do homem no estado de imagem e semelhança de Deus. Só que Deus, para coroar a cabeça da mulher, olha que coisa tremenda, ela ia adorá-lo, ela estava diante, imagem e semelhança como Adão, porque recebeu o fôlego de vida, mas Deus dá para a mulher algo especial, algo que só a mulher pode ter. Ser o quê? Da maneira que ele disse para Eva, mãe da criação. Então, quando nós vamos falar da mulher, nós temos que falar da mulher para a mulher cristã e para a mulher que está chegando no Evangelho no plano original. Quando nós vamos falar do homem, para os homens cristãos, ou para o homem que quer se converter ao cristianismo, nós temos que falar dele no plano original. Para você ter uma ideia, a mulher no plano original é a única, é o único que no plano de casamento, de família de Deus, um plano sentimental, emocional, é a única que pode tirar o homem da solidão, complementar a vida do homem. A visão de Deus é o homem e a mulher. Quando você olha para a mulher, olha o que é a mulher ser honrada por Deus e ao mesmo tempo estar coroando tanto o que Deus fez, como também o que era o homem, como também coroando a si mesmo. A mulher é a única que poderia dar continuidade ao projeto original de Deus, que com moderação era povoar a terra. Por que com moderação? Filhos é para um casamento administrativo. Não é, filhos não é esse negócio que vemos hoje, mulher engravidando, não sabendo, ir em programas públicos para receber misérias através de exames de DNA, baixaria, não. Até os filhos, a mulher que recebe a honra de ser que tem a honra de ser a mulher de Deus, quando ela gera um filho, ela gera um filho para ser cidadão dos céus, cidadão da família e cidadão de uma sociedade coerente. Então, nós sabemos aqui que na sabedoria de Deus, a mulher tem total poder e autoridade para edificar uma família e fortalecer o caráter moral de uma sociedade decaída. Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Então, quando nós olhamos para Deus, fazendo a mulher, e Deus fazendo todo esse projeto, coroando ele mesmo, coroando o homem, coroando a própria mulher, deixando ela da maneira que Eva foi chamada mãe da criação, poder gerar filhos para o Senhor, filhos para povoar a terra, a sociedade, edificar alicerces. Quando nós vemos nos dias de hoje, por exemplo, a mulher sendo desumanizada,
objetificada, como elas estão se permitindo, casadas e solteiras se permitindo, nós pensamos na tristeza de Deus, que fez um projeto lindo, e agora, não, elas estão aceitando, vamos dizer assim, adjetivos, gírias, imoralidades, e o forte dessa questão é que nós vemos aqui a mulher saindo do projeto e o homem da forma literal e figuradamente no reino de espírito. Por quê? A Bíblia usa a palavra literal, no seu termo literal, para a gente entendermos aqui nessa terra que vivemos. Mas quando Deus usa a figura, ele usa algo que acontece na terra para exemplificar aquilo que ele vê no reino dos céus. Então, veja bem, a mulher tem aceitado viver-se desqualificada, inclusive por políticas e movimentos que parecem que apoiam a liberdade da mulher e o feminismo. Por quê? Por quê? Porque, na verdade, quando vem leis dizendo assim, você pode andar nua, você pode objetificar o homem, mas você não pode ser, por exemplo, tratada da mesma igualdade. Você tem que impor leis, você tem que passar por cima. Não estamos contra a igualdade, estamos falando dessa lei feminista, da militância que, na verdade, vem para querer inferiorizar o homem. Quando nós vemos as mulheres aceitando esses movimentos, inclusive diz que existe aí movimentos feministas cristãos, não existe. Existe no reino de Deus homem e mulher que nasceu de novo, que tem a honra de ser um servo de Deus e uma serva de Deus. Então, quando você vê as pessoas aceitando o apoio desse movimento, esses movimentos não estão nem aí. Você conhece políticos morais no Brasil? Você conhece judiciário moral hoje para falar alguma coisa de alguma coisa? Então, as leis que apoiam movimentações estão vindo contra Deus. E é triste ver que as mulheres que teriam esse poder de edificar, de fechar, a mulher tem o poder de, vamos dizer assim, curar o caráter social da sociedade, está aceitando, inclusive dentro da igreja, está sendo como está, é lastimável. Eu queria dizer também que é triste para ver os homens com tanta fraqueza, homens se dando ao fracasso, homens que supostamente são de Deus, pregadores, mulherengos, cheia de atrofias, cheia de problemas, uma questão assim que, na verdade, as tristezas de Deus por causa de muita coisa está sendo grande. Eu queria agora, e vou fazer, meditar com você em Eclesiastes capítulo 7, versículo 26, e gostaria que você, que quer retornar a ser um homem que tem a honra de ser homem de Deus, uma mulher que tem a honra de ser a mulher de Deus, pensasse comigo. Olha o que diz em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 26. E descobri que a mulher que age com armadilha, cujo coração é uma total cilada e as mãos correntes ardilosas, é mais amarga que a morte. O homem que deseja agradar a Deus fugirá dela, mas o que tem prazer no pecado lhe será de presa fácil. Primeira coisa, homens, vamos começar do final do versículo. Quando está dizendo que o homem, na parte B, que deseja agradar a Deus, fugirá dela. Então, pensa bem, você é um cabeça que quando vê uma mulher num comportamento desumano, não aceita. Você olha para ela como sua irmã, como quem Deus criou para adjutora, como alguém que pode restaurar a sociedade. Então, você não pode sustentar nela os assobios pelo short curto, as olhadas pelo tomara que cai. Nós temos que desostentar a luxúria, a lascívia, a ação da pombagira nas mulheres, nessa moda de leg, mascando o corpo e mostrando o órgão que deveria só ser, na verdade, do seu esposo. Então, quando você olha para um texto desse, está dizendo que o homem que deseja agradar a Deus, varão, vai fugir dessas coisas, mas o homem que ama o pecado é presa fácil. Então, ser mulherengo não é glória. Ser mulherengo não glorifica Deus. Ser mulherengo não é caráter de homem. Ser mulherengo não significa estar podendo, ainda que você tenha dinheiro para sustentar um harém, porque quem está falando aqui é Salomão.
Ele diz que ele descobriu, na verdade, que ser mulherengo é uma armadilha no coração das mulheres, um coração de astuta cilada, de perseguição contínua, e as mãos, as obras, são correntes ardilosas. Salomão terminou a vida desviado, sacrificando seus filhos a Satanás, a Moloque. Então, observe bem, que dentro desse texto, mulher de Deus, mulher que tem a honra, que quer ser honrada como mulher de Deus, que está chegando ao Evangelho, você que está entrando em umas igrejas que parece que o mundo está lá dentro, mulher, Deus te chamou para ser a coroa dele e da cabeça do homem, e sobretudo coroar sua própria cabeça com a dignidade de estabelecer família, uma sociedade acatada, uma sociedade moral. Não é para você agir com um coração de armadilha. Eu já convivi com mulher assim, que o coração era armadilha, sempre armando por trás, pessoas projetando me destruir por causa da suposta santidade de alguém que perto de mim era pior do que o pior. Você entende isso? O que eu gostaria que você entendesse, que dentro disso está dizendo que as mãos da mulher não podem ser correntes ardilosas, querer prender homem, dominar homem. Quer prender no sentido positivo? Prende com amor, por ser edificadora, por ser mulher virtuosa, por ser mulher que teme a Deus, mulher de testemunho, porque o homem não confia numa mulher que se veste para todo mundo cantar e ela flertar com ela. O homem perde o interesse, ainda que goste, queira viver junto, tem uma família, não quer ver destruído, mas no coração do homem, ele ignora. É por isso que os homens hoje, mesmo casados, estão viciados em pornografias, procurando outras coisas para se preencher, porque a mulher que muito se ostenta socialmente na luxúria e fala abertamente com outros e sofre sediações sexuais, você sabia que 90% delas são fracassadas na cama? Corre o dia inteiro e agita. Quando cai na cama, apaga. Não é suficiente. E pior, quando ela vai para uma intimidade, ela vai com a mente do ardil. Ela vai com o coração da armadilha. Eu vou fazer isso, aquilo para ele, para depois falar para ele que eu quero isso. Mulheres de barganha. Eu conheci fatores assim. Convivi e vi, auxiliei muitas pessoas que viviam esse tipo de desgraça na vida. Agora, você quer saber a diferença entre o homem que sente prazer de ser homem de Deus, o homem que quer a honra de ser homem de Deus e a mulher que quer a honra de ser mulher de Deus? Olha o que diz Provérbios 5, 3 e 4. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é suave, mais suave do que o azeite. Mas o final é amargo como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Você observou que a mulher, ela tem esse poder. Esse poder não. Ela pode sofrer essa deformidade de caráter, de usar dos lábios como mel. Principalmente aquelas que já viveram do avesso. Não vale nada. Não nasceu de novo, mas quer fingir, inclusive no meio do povo de Deus, porque a quantidade de homens de Deus tendo experiência de se envolver com novas convertidas e destruindo a sua vida. Senhores, Deus nunca vai dar vida sentimental na igreja para quem acabou de chegar e nem conhece Cristo, nem nasceu de novo. Ela não conhece valores, ou ele, o homem novo, irmã. Deus vai te dar um homem novato na igreja, não conhece princípios. Não conhece o que Deus pensa da família de si mesmo, nem regenerado está. Então é por isso que a igreja está sendo uma máquina de constituir más famílias. Quando você olha para esse texto, fala que os lábios da mulher imoral destilam os lábios de mel. O homem que ama o pecado, ele não tem discernimento. O que a mulher falar para ele, vai e desce. Ela falou que eu sou, que eu tenho uma pegada, que eu sou o cara. A hora que vê, fala aqui que a voz é suave como azeite. Varão, se você amar o pecado, a voz da mulher errônea vai entrar em você parecendo que é uma cura para a sua deformidade. O estrago só vem depois.
Aí depois fala que o final é amargo como fel e espada de dois gumes. Quantos camaradas tinha relacionamento extra, foi descoberto, aí no impulso, largou da onde ele achou que não tinha cura, assumiu o abacaxi que parecia o azeite, mas era o fel do futuro e hoje está em desgraça. Quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, nós temos que pensar o plano original, um homem cabeça administrativo, uma mulher que veio para somar, constituir um original, ser coroa da cabeça do homem em respeito e não em conversar com a serpente, um homem que fala com Deus e que fala com a mulher, um homem que tem exatamente uma essência de diferença social. A Bíblia diz, e é interessante que o Jó, o homem fiel, temente a Deus, que desviava-se do mal, como diz a palavra de Deus, é interessante que este Jó, ele, capítulo 31, fala, fiz um concerto com meus olhos. Como olharei para uma virgem? Quando você olha para Jesus falando, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração adulterou. Varões, Jesus falou ali que nós, se olharmos para uma mulher na condição de não filha de Deus, nós somos adúlteros. Adúlteros não herdam o reino. Nós vemos mentira de ministros no altar dizendo, olhar não tem problema, o problema é cobiçar. Quem olha para todas já é um caído, senhores. Nós temos que observar, aqui dentro da contextuação, o que Deus fala, por exemplo, de uma mulher de honra. De uma mulher de honra. E eu quero chamar a atenção das solteiras e dos solteiros. Porque quando você olha para Provérbios capítulo 11, versículo 16, fala assim, a mulher gentil e honrada alcança respeito de todos, mas os homens perversos só conquistam bens materiais. Em outra linguagem, a mulher aprazível guarda a honra, como os violentos guardam a riqueza. O homem que se vende para o materialismo, quando aparece os lábios de mel, quando aparece a mulher do coração da armadilha, da cilada, das mãos, ele cai, porque ele acha que ele tem, ele pode bancar, se engravidar ele paga a pensão, ele está se achando cara. Enquanto está dizendo o contrário aqui, mulheres, que a postura das senhoras é a mulher gentil, é honrada por todos. O que é gentileza? Educação. É educação. Agora, também fala aqui, a mulher aprazível guarda a honra. A mulher aprazível guarda a honra, mas se ela tem compromisso, ela é mulher de um homem só. Porque o homem tem que ser marido de uma mulher só. E se ela flerta, se ela sai de maneira mal comportada em seu estilo de vida, ela não honra nem a si mesmo. Você pode ver que mães de família, ou pelo menos mães de filhos, assumindo o feminismo, assumindo ser piriguete. Na igreja não tem piricrente, meus filhos. A decência e ordem, quem mostra é como está falando. A boca fala que o coração está cheio. E o fruto do ser humano está dentro do coração e do seu entendimento. A maneira que ele se apresenta para o mundo, inclusive na maneira de se vestir, está revelando o tipo que ela pensa de si mesma. Não tem como a pessoa sair pelada e a pessoa falar como se veste bem. Olha que honra, mulher exemplar. Não tem como, varão. Você sair por aí todo bombadão, colchão de fora, todo sensual, se dizendo servo de Deus, porque nós estamos numa geração de homem que veste umas roupinhas toda agarrada com as bolas massacradas e querem estar no altar sensualizando. Hoje não é só mulher que cai na vaidade. E, pastor, se cuidar não é pecado. Depende, senhores. Você se cuidou do problema ou você cuida para parecer que não tem problemas? Essa é a grande questão. Só que quando fala aqui, a mulher gentil é honrada, honra é a palavra grega kabu. Kabu, no sentido bíblico, principalmente, quer dizer peso. Então, quando quer falar mulher de honra, está falando
de Provérbios 31:10, mulher virtuosa, mulher de peso. Aqui está falando a palavra Kabul sobre no bom sentido, ou no sentido figurado, quer dizer que resplandece no reino de espírito, esplendor, copiosidade, majestade. Ninguém se curva a uma mulher indecente porque vê nela uma majestade, vê nela um objeto, uma objetificação. Essa é a verdade da leitura do mundo. Como você está linda. Nossa, que corpo! Seu corpo é templo do Espírito, então quem deve ser louvado nele é o Espírito, e você receber o Kabul, o esplendor, a majestade, a glória de Deus nele. Quando é preenchido por conceitos de homens e mulheres, esse não é um templo do Espírito, é um templo de adoração humanista, de concupiscência da carne, dos olhos, da soberba da vida. Quando você olha, aqui em Provérbios, capítulo 12, versículo 4, diz assim, olha que texto maravilhoso, a mulher virtuosa é a coroa e honra do seu marido, porque Deus fez a mulher para a coroa e honra de um homem, e de um homem honrar a família e instituir uma sociedade moral. Então, aqui está dizendo que a mulher virtuosa é a coroa e honra do seu marido, mas a de atitude vergonhosa é como podridão nos seus ossos. Observe, o que é podridão nos ossos? Um câncer. A imoralidade destrói famílias. A imoralidade destrói princípios. A imoralidade faz as pessoas serem objetificadas. Nós temos dentro da igreja mulheres que já namorou todo tipo de homem que apareceu lá dentro. Hoje as crianças começam a namorar na igreja com 13, 14 anos. Antes dos 18, já teve 5, 6 casos. O interessante é que relacionamentos, quando não dão certo em membros, o lado mais ferido não fica na igreja. Ou o lado mais, vamos dizer assim, defraudador acaba saindo. Nem sempre ficam pessoas na igreja, até porque assume outro. Filhos de líderes, filhas de líderes, namoradeiras, causam prejuízo na obra de Deus, porque as pessoas feridas, porque não ficou com ela, seja porque a pessoa é ruim, ou porque estava bem, mas ela não quis mais, não tinha o mesmo projeto, cabimento, não fica na igreja, acaba destruindo o corpo de Cristo. Nós temos que entender que luxúria, lascívia, concupiscência não andam juntos. A igreja, ela é santa. Santa quer dizer separada do diabo, do pecado, que é o fruto do diabo, e do mundanismo, que é as seduções do mundo para lançar o homem no fruto do diabo, que é o pecado, e fazer o homem presa do diabo, e do ego, do eu. Deus conhece meu coração, Deus permite. Não tem como se apresentar de uma forma e querer dizer que vive de outra. É impossível. Quando você olha para um bombeiro vestido, você fala, esse é bombeiro. Olha para todo de branco, é médico, é enfermeira. Está entendendo? Quando você olha para determinada farda, principalmente do timbre, está lá, fulano trabalha lá. Ou pelo menos essa roupa é de lá. A roupa do time do futebol, você identifica o time. E pela maneira que você se veste, as roupas falam do caráter e da personalidade das pessoas. É por isso que nós estamos vendo mais personalidades e temperamentos do que caráteres transformados. Isso está em falta no meio do povo de Deus. A palavra hebraica, quando quer falar no original, a mulher virtuosa, a mulher, está falando da mulher de força, da força feminina. Então se usa no hebraico original a palavra avil. E quando se fala da força da mulher, você olhando e contextuando Provérbios capítulo 31, 10 para frente, está falando que a força da mulher não está em se opor a Deus e ao homem, em se opor à moralidade, e nem também o homem ser cabeça. Cabeça vai se opor a Deus. Lúcifer era a cabeça do louvor, o ser mais bonito entre os seres criados. Quando se achou iniquidade dele, ele foi expulso. Então, quando se fala da força feminina, a Bíblia está falando do seu caráter trabalhador. Mulher tem que ser trabalhadora.
Tá? Não é só homem que trabalha. E hoje em dia, a maior parte das ministras que existe dorme até meio-dia, acorda, leva uma vida meia folgada, faz as suas orações, mas chega na frente, na igreja, toma até a frente do marido. Levanta a sua mão, coloca a sua mão e agita para lá. Tem uma boa palavra didática. Uma boa palavra não é de conhecimento prático, é de leitura. Mas a prática é que traz a transformação. Quando fala da força da mulher, está falando da coragem dela. E coragem, uma mulher corajosa, ela tem coragem, porque a Bíblia fala, Provérbios 8:13, o temor do Senhor é aborrecer o mal. Mulher que flerta com o mundo não tem coragem, ela é presa também. Assim como diz Eclesiastes 7:26, que o homem que deseja agradar a Deus foge dela, ou foge deles, dos assédios, dessas coisas. Mas o que tem prazer no pecado, este lhe será presa fácil. Está entendendo? Nós estamos numa geração se traindo por WhatsApp, Facebook. Nós temos uma geração de pessoas totalmente rompidas da verdade dentro da casa de Deus. Você está entendendo? E nós estamos lá, cheio de ministros que não pode abrir a boca para repreender ninguém ou ensinar, porque a sua casa é sua própria desestrutura. Nós temos aqui também, quando fala da palavra evil, a força feminina, está falando de determinação. Você está achando que uma mulher que nunca foi determinada em estar no altar de Deus e ser sacerdotisa na sua casa, quando ela corre para as coisas da vida, resolver a sua vida pessoal, principalmente nesse mundo de, vamos dizer assim, divórcios, isso, você está pensando que isso é determinação? Não há orgulho num divórcio. Não há satisfação em um divórcio de crente. Mas estava acontecendo isso, a Bíblia fala que por isso pode. Nem porque a Bíblia fala que por aquilo você pode, você deve se orgulhar da quebra da instituição. Outra coisa que você tem que olhar, que quando fala da força feminina, está falando especialmente por temer ao Senhor. Além de fortes, sábias têm delicadeza. Então, mas porém é firme. Fortes, sábias, delicadas, porém firmes. Elas não caem nos males e nas sediações. A mulher de Deus, ela tem um padrão a ser seguida. E eu quero, nesse dia, só te dizer mais uma coisa. Que a mulher cristã guarda a honra, mostra a virtude ao mundo, jamais se iguala a ele no modo de viver, agir, vestir e falar. O homem de Deus guarda a honra. O homem de Deus guarda a honra, mostra a virtude na sua maneira diante do mundo, de viver, de agir, de falar, de se comportar. Eu quero, nesta hora, fazer uma oração. Relembrando os versículos. Descobri a mulher que age como armadilha, cujo coração é uma total cilada e as mãos correntes ardilosas. Você tem posto as coisas na sua casa? Ou você tem ministrado a sua casa? Aqui fala, varões, a parte B de 7:26 de Eclesiastes. O homem que deseja agradar a Deus foge. Estamos fugindo ou estamos totalmente contaminados? Na vida pessoal, nas redes sociais, é tempo da santificação. Conserto foi feito para crentes cristão que tinha aliança e rompeu. Esse tipo de palavra não agrada evangélicos, quer dizer, pessoas evangelizadas que não têm temor. Esse tipo de palavra não agrada crentes, aqueles que crê só que Deus lhe dará vitória no que ele quer que Deus se enquadra nele, mas ele não quer se enquadrar em Deus. Esta palavra é para homens e para mulheres que querem ser remanescentes, cristãos, filhos de Deus, pessoas que estão verdadeiramente num compromisso de ser a noiva ataviada com as lamparinas acesas, e a igreja mostra que não são lamparinas acesas, pelas dificuldades, quando se convida depois da pregação para levantar e ir para frente, mesmo tendo com problema, mas quer oração depois. Por que não faz no culto?
Porque quem não faz culto racional, não tem como se entregar lá na frente, no fim. Nós estamos numa geração complicada. Nós estamos aqui dizendo que dos lábios da mulher imoral destilam lábios de mel. Ministros acreditam muito no que a mulher chega lá sem o marido falando. Mas você observou que quando vai atender cara a cara, é apontado um monte de coisas? Ministros atende mal os homens, que chega falando que está com dificuldade. Não deve acreditar em tudo que ele fala, porque o homem mente. Deus vai te dar vitória, varão. Luta lá, se imponha, seja cabeça. Diga o contrário, seja sacerdócio real, nação santa. Traga a sua dama aqui, vamos cuidar. Essa é a geração mais negligente no atendimento que existe. Eu trabalho. Depois tem culto. Depois eu vou. Mulher de pastor que não trabalha deveria 8 horas da manhã estar carimbando o cartão na igreja. Pelo menos para manter a igreja aberta. Outra coisa, nós vemos aqui a concepção de 11:16 de Provérbio. A mulher gentil e honrada alcança respeito de todos. Não é a mulher que com qualquer um se reganha. Isso não é gentileza, isso é flerte. Isso é brecha aberta. Está procurando um marido de melhor posição. Está falando da mulher gentil. A paz, irmão. Ô, irmã, sim. Vou falar com fulano. Irmã, mas eu queria falar com ele, depois eu vou atender ele com o senhor. Está faltando virtude. Está faltando em nós, homens, aquele respeito. Nós precisamos voltar a ser cabeça. Nós precisamos coroar de novo o Deus que nos criou como imagem e semelhança. Coroar não que ele precise da nossa coroação, estamos dizendo no sentido de dar resposta através de resistir o diabo, suas ofertas e propostas. Chegou um tempo que está na hora das mulheres entenderem que a mulher aprazível guarda a honra. Mulher aberta é desonrada, infelizmente. Por quê? Porque o mundo a interpreta mais. Mas não interessa o que os outros pensam de mim. Você está vendo isso sendo pregado no altar, né? Isso não é palavra de Deus, isso é palavra de autoajuda. Para sustentar seu ego, você não deixar de ir lá dizimar e ofertar. Você precisa aprender a palavra da verdade. E a verdade, ela tem o seguinte, um literal e tem um figurado. O literal é aquilo que acontece aqui embaixo. E quando a Bíblia usa como figura, está dizendo como é que Deus nos vê e os demônios. Porque é eles que implantam o erro em nós. Que Jesus te abençoe e me abençoe. Que o Espírito de Deus nos guarde. Que o Senhor perdoe nessa tarde nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades, nossas abominações, nossas teimosias, nossas rebeliões, nossas dúvidas, que nos fez perder o conceito da disciplina cristã e se revoltar contra a sã doutrina. Aleluia. Que Deus venha ter, aleluia, a partir de hoje, a oportunidade de, como oleiro, nos manter um vaso conforme o coração dele, para que as pedras preciosas do Espírito Santo estejam dentro de nós. Que nós possamos voltar a andar, como Paulo falou, a conhecer a altura, o comprimento, a profundidade dentro da nossa estatura, se preencher do amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Então nós vamos andar, não como ele diz em 2 Coríntios 4:4, cego pelo Deus desse século. Que Deus faça resplandecer a luz do teu rosto. Que Deus resplandeça a luz dele através de ti. Que o Senhor restitua também a tua vida, que de alguma forma teve percas por desobediência, teimosia ou desvio. Mas retorna para Jesus. Retorna para ele. Retorna para ele.
Ah, vão me apontar, mas vivo novo agora. Aí sim, você vivendo com a pura consciência, você tem 3 testemunhos. Antes da fé, a queda, quando negligenciou na fé, e o retorno como filho pródigo, que recebeu vestes novas, anel no dedo, sandálias no pé, para não se ferir mais na caminhada. Volta. Jesus está te chamando. Igreja, volta aos princípios do Evangelho. Volta aos princípios. Não deixa passar essa oportunidade. Nós estamos fazendo essa transmissão, concluindo os 3 vídeos da semana, onde falamos de modéstia e moderação, onde falamos lá da palavra catástolis, que quer dizer, na verdade, de essência, na maneira de se vestir, de agir. Nós estamos hoje num dia especial. O Senhor tem recolhido servos, idosos, crianças, amigos, filhos de amigos adolescentes, cristãos. E ele vem arrebatar a sua igreja. E é um tempo. Você que é pai, como amigo, Deus visite seus filhos. Não interessa com quem eles vivam, se a lei assim exige, mas quando estiver junto de você, dê modelo. Eu sou pai solteiro, fracassei nisso, corre atrás, restitui o tempo. Ah, eu sou mãe solteira de 3 ou 4, não interessa, nasça de novo, porque esse tempo já passou da sua vida, reeduca seus filhos e garanta a tua vida eterna, ensina a eles que é uma vida eterna. É um tempo de Deus. É um tempo que precisa ser trabalhado. É um tempo que precisa ser restituído. E Deus quer te dar a grande vitória nesse aspecto. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, fique na santa paz. E que, não se esqueça, conserto é pregado para quem conheceu e se desviou da aliança. Nós estamos vendo coisas horríveis. Nós vimos lá, casal que se nomeava pastor, estão dizendo, não sei se é, queimar os próprios filhos para fazer do drama uma promoção da igreja. É um absurdo. Deus tenha misericórdia de nós. E como não foi com ouro, nem com prata, nem com pedras preciosas que fomos comprados da vã maneira de viver, nos tira dessa lascívia, desse modelo de luxúria. O teu povo, Senhor amado, precisa saber ser diferente. Se temos que te adorar com espírito, alma, mente e corpo. Nós não somos filhos da pomba gira. Nós não somos filhos, Senhor amado, da imoralidade. Nós não somos filhos da sensualidade. Senhor, o homem cristão tem o corpo só para a mulher. Segundo Paulo escreve aos Coríntios, a tua palavra diz também que é proibido os filhos ver a nudez dos pais, ensina os pais a se vestir. É pecado os pais ficarem convivendo com filhos em nudismo. Senhor, tenha misericórdia dessa geração nossa, é a minha geração. Eu estou vivo nela, eu sou pai nessa geração. Tenha misericórdia de nós. Senhor, não importa, a tua palavra diz que o evangelho seria pregado de todas as formas. Então, como muitos senhores se tornaram donos da igreja e lá não pode se falar, nós temos as redes sociais, nós temos Face, nós temos o WhatsApp, nós temos a Live. Senhor, nós temos o YouTube, nós temos tanta coisa. Levanta o teu exército nessa nação, em nome de Jesus, para a tua própria glória.